Olá, meu nome é Márcio Teixeira e o vídeo de hoje eu vou falar sobre os 3 elementos que existiam dentro da Arca da Aliança. E antes de iniciar o vídeo de hoje, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal e clicar no sininho de notificação para que o YouTube possa te mandar sempre uma mensagem quando eu coloco um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Bem, vamos começar o vídeo de hoje. Trouxe aqui a minha Arca da Aliança, aqui, minha maquetezinha da Arca, né? E algumas pessoas me perguntaram sobre isso, e eu acho muito legal porque é muito pertinente à nossa história hoje, né? A Arca da Aliança é conhecida como o principal elemento da fé judaica na Bíblia e foi o principal objeto construído pelos judeus na época que eles estavam no Monte Sinai, e a Arca representava a glória de Deus. Eu tenho um estudo sobre o tabernáculo, onde eu falo profundamente sobre a Arca da Aliança. Quem quiser conhecer, vai lá no playlist do tabernáculo, ou eu vou deixar um link aí para você clicar e visitar depois esse vídeo, onde eu falo profundamente. Mas a Arca da Aliança, ela possuía 2 partes, aliás 3 partes principais. Ela possuía essa tampa, essa caixa e esses bastões aqui, onde serviam para carregar a arca. A arca nada mais era do que um caixote feito de madeira e ouro por fora, né? Todo ela de ouro. E a parte de cima era uma tampa de ouro maciço, tá? Que servia para cobrir a Arca da Aliança. E existiam esses 2 anjos aqui chamados querubins. A Arca da Aliança, ela foi importante na história de Israel, e ela foi colocada no local mais íntimo do tabernáculo, chamado Santo dos Santos, por trás de um véu. Aqui o sumo sacerdote entrava nesse local chamado Santo dos Santos, e aqui ele ministrava perante a Arca da Aliança, mas antes do véu. E uma vez por ano ele entrava nesse recinto sagrado, e aqui ele ficava diante da Arca da Aliança, e sobre o propiciatório, vou mostrar para você, sobre o propiciatório, ou seja, sobre esta tampa, ele aspergia sangue, né? E esse sangue era fruto de um sacrifício, e esse sacrifício era entregue para perdão de todos os pecados da nação de Israel. Era o dia mais importante de Israel, e era colocado sobre essa tampa. E a Bíblia diz que Deus vinha e falava entre esses 2 anjos aqui. Então, quando a gente está olhando para a Arca da Aliança, você tem que ter a nítida percepção de que isso aqui é uma representação do céu. Eu não, particularmente falando, eu tenho respeito, obviamente, pela nossa amada língua portuguesa, mas eu não gosto muito da palavra propiciatório, porque é uma palavra difícil no nosso cotidiano, ninguém usa esse termo, né? Eu gosto muito da tradução no inglês, que usa para essa tampa o termo mercy seat, ou seja, assento da misericórdia. Então, essa representação aqui, essa tampa, ela era toda de ouro puro, que era um simbolismo da pureza da glória de Deus no céu. Hebreus capítulo 8, versículo 5, é um exemplo claro de que fala que o tabernáculo e todos esses utensílios eram uma sombra das coisas celestiais. Então a Arca da Aliança, ela representava a glória de Deus, a presença de Deus. Então a Arca da Aliança, ela era feita de madeira de acácia, e a madeira de acácia era uma madeira que crescia no deserto, então ela não se deteriorava, né, com as intempéries da diferença de temperatura, do clima do deserto. E é uma figura, uma analogia à pessoa de Cristo também, que ele não sofreu decomposição quando ele morreu. A Bíblia diz que Jesus, ele é como a videira, né? Que nós somos aqueles que estão na videira, que é Jesus Cristo. Nós somos como galhos daquela videira. A videira nada mais é do que uma madeira que nasce do chão, né? Então essa parte de baixo é uma representação da própria pessoa de Cristo, onde ele tem metade que é a madeira e metade que é ouro, que representa o céu. E aí o assento de misericórdia é colocado aqui por cima, certo? E os anjos estão olhando para o tampo como um sinal de respeito, porque esses querubins são os anjos que estão mais próximos do trono de Deus. Quando você lê algumas passagens de Apocalipse, você vê
que existem os seres viventes. Você vê em Ezequiel capítulo 1 a descrição de um querubim, e você vê em Ezequiel capítulo 28 um querubim especial que foi expulso da presença de Deus, chamado Lúcifer. Óbvio que esse nome Lúcifer não existe na Bíblia, é um nome que vem do grego, etc. Mas Satanás, ele era um querubim, ele era o anjo que andava mais próximo da glória de Deus no céu. Dentro dessa Arca da Aliança, com o tempo, na história de Israel, Deus mandou que fossem colocados 3 elementos aqui dentro. Primeiro, as tábuas da lei, um pote com maná e a vara de Arão que floresceu. E por muito tempo, eu não consegui entender o que significava isso, porque parecia meio estranho, né, cara? Deus colocou esses 3 elementos ali, por quê, né? No fundo, o que Deus está nos mostrando com isso é que Ele colocou 3 pecados que toda a humanidade está sujeita. Olha que incrível isso. A humanidade, qualquer pessoa, todas as pessoas na humanidade quebraram 1, 2 ou todos esses mandamentos que estavam representados nesses 3 elementos. Quer ver? A lei, que são os 10 mandamentos, todo mundo quebrou. E é tão interessante que Moisés, quando desceu do Monte Sinai e viu aquela bagunça no pecado do povo que estava cultuando o bezerro de ouro, ele quebrou de ódio, de indignação, não de ódio, de indignação. Ele quebrou as tábuas da lei que Deus tinha dado, aí ele voltou e Deus deu outras. E foram essas outras 2 que estavam dentro da Arca da Aliança. E era uma representação de que todo o povo, tanto o povo de Deus como nós, gentios, quebramos a lei do Senhor. Nós não somos capazes de cumprir a lei do Senhor. Todos os 10 mandamentos. Lê lá, Êxodo 20. E se você não tiver quebrado um dos mandamentos que existe lá em Êxodo 20, manda uma mensagem para mim que eu vou te mandar de presente a passagem aqui para vir aqui na Disney para conhecer a terra da fantasia, que é onde você vive. A terra da fantasia, meu chapa. Porque todo mundo quebrou, um ou outro. Ou todos, ou alguns, né? Aí, o outro é o pote do maná. Maná era o alimento sagrado que Deus dava ao povo todas as manhãs. E o povo murmurou, o povo reclamou. Isso é uma simbologia, e Deus se irritou profundamente por causa disso. E Ele colocou dentro da aliança para que Deus se lembrasse desse pecado, e o povo também. Isso é uma simbologia da nossa murmuração pelas bênçãos de Deus que são dadas a nós. Muitas vezes você reclama das bênçãos de Deus. Ou muitas vezes você reclama pela falta das bênçãos de Deus. Ou muitas vezes você reclama pela demora das bênçãos de Deus, como se você tivesse o poder de determinar quando que Deus vai te abençoar. Você está louco? Pensa comigo no que eu acabei de falar. A Bíblia diz que, em Efésios capítulo 1, que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Deus já nos abençoou até no passado. Então as bênçãos do Senhor vão chegar na nossa vida de um jeito ou de outro. O que Deus quer é que nós nos relacionemos com Ele, independente das bênçãos. Deus quer saber se você ama o Senhor por causa das bênçãos, ou você ama o Senhor independentemente, rapaz, existe essa palavra, ou se você ama o Senhor sem pensar nas bênçãos. Vamos pensar desse jeito. É isso que Deus quer saber de você e de mim. E estava ali. E o outro pecado era a vara de Arão. Em Números 17 a gente lê a história da vara de Arão que floresceu. E na verdade foi uma rebelião do povo contra a autoridade de Arão perante o povo. E toda rebelião é um pecado terrível contra Deus. Então todos nós nos rebelamos contra Deus por causa do pecado. Percebe? Então são 3 símbolos de pecados específicos que todos nós cometemos. Nós quebramos a lei, nós murmuramos e nós nos rebelamos por causa do nosso pecado. E eles estão guardados. Só que olha que coisa maravilhosa.
Deus cobriu e escondeu esses pecados da vista de todos. E não só ele escondeu, como ele demandou que fosse colocado sangue, para que toda vez que ele olhasse para esses 3 pecados, ele visse esses pecados através do seu sangue, que remiria, que perdoaria, que propiciaria o perdão, ou seja, que substituiria a culpa por aqueles pecados. Ou seja, é o sangue que faz a remissão, que faz o perdão dos pecados, justamente na cadeira de misericórdia. E eu comprei esse óculos vermelho aqui justamente para representar isso aqui, cara. Eu acho que é assim, tá? Os teólogos mais eruditos aí talvez vão ficar zangados comigo que eu vou falar e que eu vou fazer aqui, mas é uma alegoria que eu vou usar. Eu acho que quando Deus olha para a nossa vida, ele olha exatamente como ele olhava com esse sangue aqui no propiciatório. Ele bota os óculos do sangue de Cristo e olha para mim e para você. Quando Deus olha para você, ele está sentado no seu trono de misericórdia. Não é à toa que a palavra fala que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. Não é à toa que fala que a misericórdia do Senhor é a razão pelas quais nós não somos consumidos. E sabe o que quer dizer a palavra misericórdia? Misericórdia significa que Deus se compadece das misérias do nosso coração. Deus se compadece da nossa condição. Quando Ele olha para nós, Ele olha tendo em si o óculos do sangue de Cristo, que foi o sangue de Cristo que nos remiu. Então, em vez de Ele se levantar para trazer juízo, Jesus está lá e fala: Pai, coloca o óculos. Lembra que eu morri na cruz? Coloca o óculos. E Deus coloca aquele óculos e olha para você, e Ele tem misericórdia da sua vida. E o amor dele é tão transbordante, tão incrível, tão magnífico, que é difícil eu colocar em palavras, porque quando Ele olha para você, o sangue de Cristo está sobre você, cara. É como esse propiciatório, como esse mercy seat, esse centro da misericórdia. Os seus pecados estão escondidos debaixo do sangue. Os seus pecados estão lavados de você. Não que aqueles pecados estejam escondidos no seu coração, não é isso que eu quero dizer. Os seus pecados foram removidos da visão de Deus, porque tudo que Ele consegue ver é o sangue de Cristo sobre você. E isso é muito incrível, muito maravilhoso nessa figura da Arca da Aliança. Por quê? Porque é assim que nós temos que nos apropriar do nosso relacionamento com Deus. Não significa que isso é sinônimo de você sair pecando, não, o cidadã. Significa que você deve se apropriar dessa bênção, da graça e da misericórdia de Deus, e se aprofundar no conhecimento dessa palavra, e conhecer o Senhor, nosso Deus, de cada vez mais profundamente. Não é aquele lance que você vai na igreja uma vez por semana, abre um versículo e lê. Uma vez eu estava conversando com um pastor que veio ver as maquetes que eu faço aqui, né? E ele falou: Márcio, você é doido. Você tem noção que o que você está fazendo aqui, de ensinar, é especial para o Senhor? Eu falei: como assim? Para mim é o que eu gosto de fazer, né? Ele falou: cara, a maioria, e ele é um pastor de experiência e viajou milhares de países, tá? Viajou quase todos os países do mundo. Ele falou assim para mim: Márcio, eu viajei durante 40 anos na minha vida, eu viajei o mundo inteiro, e eu vejo que as pessoas, elas leem o Novo Testamento, algumas cartas de Paulo, não leem Apocalipse e nem sequer encostam no Antigo Testamento. E aqui está você comprando uma maquete, fazendo um vídeo para ensinar sobre o tabernáculo, sobre a Arca da Aliança. E eu falei: poxa, acho que Deus gosta, né? Acho que Deus se agrada, né? Eu acho que sim, porque os testemunhos que eu leio me falam que sim. E ele falou aquilo para mim, para continuar, para me encorajar a continuar fazendo vídeos. E quando eu postei essa semana, né, sobre o perdão de Deus, sobre a misericórdia de Deus, me veio essa ideia de fazer esse vídeo com esse óculos vermelho aqui, para que você nunca se esqueça de como Deus olha para você. Deus olha para você
com um óculos vermelho desse aqui, ó, o sangue de Cristo, ele olha para você e ele só vê o perdão, ele só vê a graça, ele só vê uma vida resgatada, ele vê uma pessoa que ele ama profundamente. E ele não ama só porque você aceitou a Cristo, ele ama porque a essência dele é amar. Ah, mas estou passando tribulação, estou passando isso. Cara, deixa eu ler um texto aqui de Tiago. Está passando tribulação? Você acha que você é o único? Você acha que você é a única? Você acha que você é a única pessoa que sofre problema na vida? Está vendo a guerra na Ucrânia? Você acha que você é o único que sofre problema? Olha aqui. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, meu irmão, minha irmã, essa palavra de hoje é para te encorajar. Os seus pecados foram perdoados na cruz. Deus te vê com os óculos dele de graça e misericórdia. E Deus escondeu e perdoou os seus pecados. E você foi lavado. E você está oculta em Cristo. Oculto em Cristo. É isso que é o mistério dessa palavra de hoje. Que Deus te abençoe e que esse vídeo possa ser compartilhado com outras pessoas. Eu convido você a mandar pelo WhatsApp, para grupos de oração e quem Deus colocar no seu coração. Por quê? Porque Ele te ama e é assim que Ele te vê.